Olá, hoje eu começo falando nada mais, nada menos do que este livro sagrado, a Bíblia. Este livro, já um livro milenar, um livro que foi, sim, organizado por mãos humanas, mas foi escrito e inspirado por Deus. Agora, esse livro, nos nossos dias, tem alguma relevância? Será que a Bíblia tem alguma relevância para a minha vida hoje? Para você que é um universitário, para você que é um intelectual, você dá algum valor para esse livro aqui hoje? Ou apenas é mais um livro que, quem sabe, está na sua estante ali parado e empoeirado? Olha só o que fala a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 15, o verso 4. Porque tudo o que está escrito foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Este é um livro que traz esperança? Ele tem relevância para você na sua vida? Na sociedade em que vivemos, este livro tem alguma importância? É relevante para mim e para você? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, seja muito bem-vindo! Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado por você estar aí já conectados com a gente, já estar ligadinho. Dá licença, estamos entrando aí na sua casa. Obrigado por nos receber aí a cada terça-feira, a cada programa que é reprisado, para estar aí pertinho de você na sua casa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode tirar as suas dúvidas ao vivo aqui, mandando as suas perguntas para a gente, porque ela será colocada na mira e respondida à luz da Palavra de Deus. Este livro sagrado que começamos a falar nele hoje. Mas antes disso, quero cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, meu amigo, muito bem, contente aí porque estamos em mais um programa para estudarmos a Bíblia e eu queria só mandar rapidamente um abraço aqui para um amigo especial, Dr. Carlos Nogueira, de Jacareí, São Paulo. Um abraço para ele, para toda a sua querida família, que tem buscado conhecer mais de Deus todos os dias. Que Deus abençoe a vocês. E vamos aí para mais um programa Na Mira da Verdade. Creio que Deus vai nos ensinar muitas coisas novas hoje por meio da sua palavra. Com certeza, amigo, com certeza. Mas a você também, sinta-se abraçado onde quer que você esteja. Você, nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, você que está aí sintonizado à Rádio Novo Tempo e acompanhando o programa Na Mira da Verdade, muito obrigado. Boa noite a você, onde quer que você esteja aí. Obrigado por estar em nossa companhia. Obrigado por estarmos aí na sua companhia e... se você tiver chance, se você não estiver andando no carro aí, com o rádio ligado, se você tiver chance de mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, manda pra gente. Para você participar do programa é fácil, basta você mandar o torpedinho SMS para 12 99156 6972, a gente recebe aqui na hora. Você também pode entrar na internet e acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que o programa está no ar e você pode fazer a sua pergunta, eu recebo na hora, ou então através das redes sociais. Você que aí gosta muito do Facebook, olha, nós temos a oportunidade de você mandar as suas perguntas pelo Facebook. Antes de começar o programa, a gente coloca ali um post para que você, estimulando você a mandar as suas perguntas. E elas não param de chegar, tem muitas perguntas boas e eu de antemão já queria agradecer por você que está aí nos assistindo, nos acompanhando e também conectado com o Facebook. Não esqueça de curtir a nossa página, de compartilhar tudo aquilo que a gente fala aqui através do Facebook, tá bom? E pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Então você tem várias formas para você mandar as suas perguntas. Esse dia me perguntaram assim, peraí, você fala muita coisa, tem um monte de lugar para mandar pergunta aí, você perde até tempo e tira tempo do professor. Não, é importante para que você possa mandar as suas perguntas para a gente, não é isso? Então,
Esses são os caminhos para você mandar a pergunta, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Tá ligado? Espero que sim. Então a questão é a seguinte, nós começamos o programa de hoje falando nada mais, nada menos do que o próprio livro que nós defendemos aqui em todos os programas. A Bíblia Sagrada. Exato. E tudo é respondido mediante essa palavra de Deus. Mas a pergunta que eu quero lançar para você é o seguinte: qual é a relevância desse livro na minha vida hoje, professor? A gente percebe que o mundo, não sei se está tão ligado com esse livro. Que relevância tem isso para mim? Que relevância tem isso para o nosso telespectador? A Bíblia, professor. Olha, meu amigo, essa pergunta é muito importante porque há muitas pessoas que falam mal da Bíblia, mas infelizmente ou pela ignorância ou pelo preconceito. Normalmente quem conhece da Bíblia sabe que a Bíblia tem uma mensagem muito relevante para todas as pessoas. Eu sei que nesse momento eu posso estar falando para ateus, estou falando para ateus. Eu quero dizer para você, seja ateu ou agnóstico, não tire do canal agora, porque eu queria lhe mostrar um pouquinho da relevância da Bíblia para as nossas vidas. Sem ser fanático, sem ser um fundamentalista, mas lhe mostrar que a Bíblia, apesar de ser um livro milenar, ela tem mensagens relevantes para nós. Por exemplo, o que a Bíblia diz para as pessoas que gostam de buscar a intelectualidade? O que a Bíblia diz para as pessoas que gostam de estudar? Entre os textos eu escolhi aqui 2. O primeiro deles, Provérbios capítulo 4, verso 7. Olha que texto interessante. Procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Um conselho desse é relevante para nós hoje ou não? Com certeza é. A Bíblia aconselha a procurarmos obter sabedoria e a utilizarmos nossos recursos para adquirirmos o conhecimento. Um outro texto interessantíssimo se encontra em Eclesiastes 12, versículo 12. Aqui Salomão disse o seguinte: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Veja o equilíbrio. Ele diz o seguinte: não há limites para você produzir livros, para você buscar o conhecimento, para você repartir o conhecimento. Mas se lembra de uma coisa, que estudar demais deixa exausto o corpo. Outra mensagem totalmente relevante, especialmente para os universitários, que muitas vezes, na tentativa de ganhar mais tempo para estudar, acabam perdendo energia cerebral. O que eu quero dizer com isso? A tendência do universitário é tomar cafeína, utilizar bebidas estimulantes para ficar acordado por mais tempo e para poder estudar mais. Só que o conselho bíblico é: olha, se você estudar demais, você vai ficar exausto. E a ciência comprova que a qualidade da aprendizagem está inclusive na quantidade de horas que você dorme. E o que a Bíblia tem a dizer, não somente para os intelectuais, mas, por exemplo, para a família. A Bíblia tem uma mensagem muito relevante para pais e para filhos, por exemplo. Aqui nós lemos em Efésios capítulo 6, uma mensagem importante para a família. E você vai perceber nessa primeira parte do programa que realmente a Bíblia tem relevância para todas as classes sociais. Então em Efésios 6, 1 e 2, o texto diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o conselho para os filhos. Honrar, obedecer os pais. E o que a Bíblia tem a dizer agora para os pais? Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esses conselhos são relevantes hoje. Ainda mais em uma sociedade em que vivemos, onde as famílias estão se autodestruindo constantemente. Pela falta de amor, pela falta de respeito, pela falta de cumplicidade. E o que a Bíblia tem a dizer aos idosos? Vamos ler aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança.
Verso 3 agora diz para as idosas, não é? Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Conselhos muito relevantes para a nossa sociedade e que com certeza, se fossem seguidos, se o nosso sistema educacional levasse mais a sério esses conselhos bíblicos, com certeza a nossa capacidade mental e intelectual seria outra em nosso país. E para finalizar, eu queria mostrar o que a Bíblia diz para as crianças. Porque nós sabemos que muitas crianças acompanham a TV Novo Tempo e também o programa Na Mira da Verdade. Entre as muitas coisas que a Bíblia diz para vocês, crianças, eu queria deixar um texto que para mim é o mais importante. A Bíblia diz que Jesus Cristo valoriza muito vocês. E em Mateus 19:14, Jesus diz o seguinte: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Você percebeu? A Bíblia tem uma mensagem para as pessoas intelectuais, a Bíblia tem relevância também para os pais, para os filhos, para os idosos, a Bíblia tem relevância para a criança, a Bíblia tem relevância para os jovens, porque em Eclesiastes, capítulo 11, dos versos 7 ali ao 9, há conselhos muito interessantes também para os jovens. Então, com certeza, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, no imperfeito sotaque humano. E por ser a palavra de Deus, ela é relevante para todas as épocas e apesar de ser um livro milenar, você, seja cristão, seja ateu, seja agnóstico, seja judeu, muçulmano, budista, hinduísta, não importa. Na Bíblia há mensagens relevantes para você e que vão lhe proporcionar desenvolvimento mental e muito mais qualidade de vida. Por isso, estude esse livro e não perca a oportunidade de receber gratuitamente o curso bíblico que o programa Na Mira da Verdade oferece para você. Ok, professor. Então, já que você falou em curso bíblico, eu já quero mostrar ele aqui para vocês. Claro. Para você ter o nosso curso bíblico, que é essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Essa é uma revista onde você pode simplesmente entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista lá, curso bíblico gratuito. Você clica em cima desta imagem lá no nosso blog e você vai ser direcionado para um campo onde você vai colocar os seus dados de correio para que você possa receber esta revista, este curso bíblico aí na sua casa. É de graça. Se você ainda não tem essa revista, esse curso bíblico na sua casa, peça agora mesmo, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que são 16 temas e no final da revista tem ainda as lições para você preencher aqui daquilo que você estudou. E se você mandar para a gente essas lições, destacar e mandar para a gente aqui, você ainda pode ganhar mais um CD musical. Pode ser de solos, trios e quartetos, ou então de duetos. São 3 modalidades de música que você tem para você ganhar também. É um CD musical belíssimo, de músicas belíssimas, tá bom? Então não perca tempo não, é um presente que nós oferecemos para você. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia, tem que fazer um curso bíblico para você começar a se familiarizar com o livro sagrado. Verdades para o Tempo do Fim é o tempo que nós estamos vivendo. Peça agora mesmo, tá bom? Mas, professor Leandro Quadros, meu amigo, ainda no tema da Bíblia, a gente pode destacar aqui a confiabilidade desse livro. Afinal de contas, nós percebemos que existem centenas de traduções, nem sei se é milhares, versões e tudo mais. E quem garante que esse livro aqui não foi manipulado aqui, ali? Você quer ver uma coisa? O nosso irmão, o nosso amigo aqui, telespectador Roberto de Carvalho, ele é de Limeira, São Paulo, ele acabou de colocar o seguinte: por que em Mateus 27, de 9 a 10, diz que foi Jeremias quem citou esse trecho, se na verdade foi Zacarias? Vamos contextualizar o nosso telespectador. A questão é a seguinte: lá em Mateus, no capítulo 11, verso 9, diz o seguinte: assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito.
eles pagarão as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele. Então, note bem, assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Agora, se a gente for lá no livro de Jeremias, no capítulo 11, os versos 12 e 13, diz o seguinte, olha aqui, ó. Então eu lhe disse, Zacarias, se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata, 30 moedas de prata. O Senhor Deus me disse, ponha esse dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, enfim. Então a gente começa a perceber que parece que tem controvérsias, até os próprios escritores. Como é que a gente pode confiar na Bíblia? Se existe uma suposta contradição, o livro falando que foi Jeremias e na verdade foi Zacarias, um outro personagem. E aí, meu amigo, como é que fica? Muito boa essa pergunta. Primeiramente, os estudiosos se dividem na explicação desse texto. A primeira delas é que esta citação que Mateus fez realmente se encontra ali no capítulo 32, do verso 6 ao 9. Só que, na verdade, ela é mais exata em Zacarias realmente, onde eu abri aqui. Zacarias 11, 12 e 13 diz assim, e lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata e o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Aqui é uma profecia em Zacarias de que Judas trairia Jesus por 30 moedas de prata. Só que Mateus diz que foi Jeremias quem fez essa profecia. Alguns estudiosos dizem o seguinte, sendo que Jeremias fala um pouco desta profecia, então Mateus o citou. Já a segunda explicação, que é a que eu aceito, agora respeito quem aceita a outra também, é que realmente a Bíblia, por ser a perfeita palavra de Deus, no imperfeito sotaque humano, diríamos assim, alguns eruditos creem que realmente Mateus pode ter tido aqui um lapso de memória. O que pode acontecer com qualquer um de nós, citarmos alguma coisa e ela se encontrar em outro lugar. O detalhe é que muitos cristãos que creem na chamada inerrância bíblica, ou seja, que até mesmo uma vírgula da Bíblia foi inspirada por Deus, eles têm dificuldades com esta segunda explicação de alguns eruditos. Entretanto, nós sabemos que a Bíblia é inerrante doutrinariamente, mas não na sua escrita, porque a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita escrita humana. Porque 2 Pedro 1, 20 e 21 menciona, não é, a dupla autoria da Bíblia. Agora, isso impede-nos de confiar na palavra de Deus de forma alguma. Eu não vou mencionar aqui as antecipações científicas e evidências arqueológicas. Você pode acompanhar, especialmente no programa Evidências, as evidências arqueológicas apresentado pelo Dr. Rodrigo Silva, as evidências arqueológicas em favor da Bíblia. Mas eu vou listar uma questão importante que a ciência pode comprovar para você. A ciência explica uma coisa interessante, os críticos textuais. Um documento, quanto maior o número de cópias ele possui, e quanto maior é o espaço de tempo, ou melhor, quanto menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é esse documento. Por exemplo, os escritos de Platão possuem aproximadamente 9 cópias. E o espaço de tempo entre a cópia original, segundo os estudiosos, cerca de 1.200 anos. Até hoje eu não vi muita gente questionar a veracidade dos escritos de Platão. Agora, infelizmente, questiona a veracidade, por exemplo, do Novo Testamento. E não deveria, por quê? Enquanto Platão tem 9 cópias, aproximadamente, e o espaço entre a cópia original são de 1.200 anos, o Novo Testamento apenas tem 5.700 cópias, aproximadamente, e há um espaço entre cópias e originais de alguns dos livros de 25 anos apenas. Eu pergunto, cientificamente, quem é mais confiável? As cópias do Novo Testamento ou dos escritos de Platão? Com certeza o Novo Testamento. Tem muito mais cópias, um espaço de tempo entre a cópia original bem curto,
E a ciência diz exatamente isso, que quanto maior o número de cópias e quanto menor o espaço de tempo entre a cópia original, mais fiel é este documento. Então, não há um porquê de duvidar da Bíblia. As muitas traduções existem porque há um processo natural de transformação da linguagem. Então, muitas vezes, os tradutores têm que traduzir a Bíblia numa linguagem cada vez mais relevante para a sociedade. Então, fique tranquilo, a palavra de Deus foi preservada por Deus, porque Deus é o seu autor. Ele jamais permitiria realmente que a Bíblia se perdesse. Ok, professor. Muito bem, muito bem. Bom, para você participar do programa, basta mandar a sua pergunta por torpedo SMS. O número é 12991566972. Ou então, através das redes sociais, como por exemplo o Facebook. O nosso Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt. E uma pergunta do Facebook que chegou aqui, o Fábio Júnior Costa diz o seguinte: olha aí, professor, presta atenção, você está na mira. Olá, amigos, meu nome é Fábio Júnior, sou católico, tenho uma dúvida muito grande e queria que essa dúvida fosse para a mira. Fábio Júnior, sua pergunta está na mira e vai ser respondida de acordo com a palavra de Deus. Quando formos para o céu, Deus limpará a nossa mente? Sabemos que no céu não haverá pecado algum e as lembranças deste mundo, dos nossos amigos, até mesmo dos parentes que não se salvaram, é possível lembrar deles no céu? Porque se lembrarmos deles no céu, lembraremos dos pecados deles e até mesmo daqueles que estiverem no céu. Se a mente não for apagada, será que não vai lembrar dos pecados que fazia aqui no mundo? Será que isso não pode voltar de novo? O que a Bíblia fala sobre isso, professor? Lá no céu, quando o nosso corpo for glorificado, a nossa mente será zerada e começaremos uma nova vida, é isso? Obrigado ao amigo Fábio por sua pergunta e a você que é irmão católico, muito obrigado por você também acompanhar o nosso programa. Que Deus abençoe a você. Veja, o que a Bíblia diz em Apocalipse 21:4 é que Deus não vai limpar a nossa mente nesse sentido de formatá-la e começar do zero, mas que Deus vai limpar as lágrimas do nosso rosto, ou seja, Deus vai tirar o sofrimento de nós. Então Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará, algumas versões, Ele limpará, não é? Dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que Deus vai fazer é tirar o sofrimento da nossa vida e transformar o nosso corpo e a nossa mente, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55. Nesse processo de transformação, nós não perderemos a nossa identidade. Isso significa que mesmo transformados mentalmente e fisicamente, nós continuaremos sendo nós mesmos, porque Deus quer você com Ele. Deus quer que eu esteja com Ele. Deus quer o Tito, Deus quer todos nós, Deus quer a nossa identidade. E em Mateus 8:11 vemos uma grande prova disso. Vou ler para você esse texto, Mateus capítulo 8, versículo 11, diz o seguinte: Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, nós vamos conhecer pessoas novas. Vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Se nós vamos conhecer, com certeza vamos reconhecer as pessoas que amamos. O fato de Deus transformar a nossa mente para que não soframos mais, e o fato de morarmos juntos com Deus, que é a fonte de toda alegria e prazer, possibilitará que nós vivamos felizes com a nossa identidade preservada. Então, resumidamente, este é o ensinamento bíblico. Muito bem, professor. Eu estou acompanhando aqui o nosso blog e muitas perguntas estão chegando aqui também pelo nosso blog. Obrigado por você estar conectado com a gente aí nas mais diversas formas. E eu quero colocar uma pergunta intrigante aqui do nosso irmão João Pedro, hein? João Pedro, a sua pergunta está na mira. Professor, preste bem atenção. É mais uma daquelas histórias na Bíblia que muitas vezes a gente começa a indagar a questão de Deus. Olha só o que ele fala. Bom, meus grandes amigos e queridos, a dúvida que me tira o sono é a seguinte. Em Juízes 15, 14,
Ali diz que Sansão, possuído pelo Espírito de Deus, o que nos mostra que provavelmente ele estaria fazendo algo para o nome do Senhor. Porém, em Números 6:6 nos fala que entre outras coisas que o nazireu não podia fazer, era tocar em nenhum cadáver, tocar em cadáver. O que nos mostra que Sansão matou todos aqueles com a unção de Deus, dele mesmo. Ou melhor, ele mesmo pecou quebrando o pacto no nazireado. A pergunta é, como ele pode fazer algo errado, sendo que Deus o estava abençoando e guiando? Olha aí, professor. Então, a gente percebe ali que o nazireu era uma categoria de pessoas ali separadas para Deus, e Deus colocou algumas regras. Por exemplo, não poderia tocar em cadáveres. E Sansão saiu matando um monte de gente e tocou nessas pessoas mortas e tudo mais. E parece que Deus estava abençoando ele. Ué, como é que fica a questão de Deus aí? Deus abençoou o errado? Que isso? Interessante essa pergunta. Veja bem, querido amigo, a Bíblia não está registrando que Deus aprovou a atitude dele de tocar num cadáver. Primeiramente o seguinte, se você perceber na história, aqui no capítulo 14... Você tem um minutinho, professor. Quanto? Um minutinho. Então vai dar, rapidinho. Você percebe no capítulo 14 que Sansão se casou com uma pessoa que Deus não queria que ele se casasse. Ele cometeu um jugo desigual. Por fruto desse casamento, ele acabou tendo aqui que se vingar e matar essas pessoas. O que o texto mostra não é que Deus abençoou o erro, mas que apesar de Sansão ser um pecador, o Espírito Santo ainda continuava com ele. A mesma coisa ocorre conosco. Ok. Então o que diz João 16:8? O Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu somos grandes pecadores, fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas o Espírito Santo não nos abandona. Então essa é a mensagem de Juízes capítulo 15, verso 14. Muito bem, professor, muito bem. Olha aí, você tem dúvida? Manda pra gente. Nós temos que ir pro intervalo, mas aproveita aí, tire as suas dúvidas mandando pra gente através do SMS, através do Facebook, do Twitter, do nosso blog. Participe. A gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Na Mira da Verdade e pela sua audiência. Você aí que de repente está zapeando o seu televisor, quem sabe aí a sua Sky, você chegou aqui no canal 14, esta é a TV Novo Tempo, seu canal da esperança. E este é o programa Na Mira da Verdade, um programa ao vivo onde você pode sanar as suas dúvidas bíblicas, religiosas, teológicas. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum assunto que te intriga, manda pra gente e nós vamos responder a você baseado único e exclusivamente na palavra de Deus. Não é a opinião da TV Novo Tempo, do programa Na Mira da Verdade, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual todos nós pertencemos aqui, mas é a palavra de Deus. Então, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder. Participe do nosso programa, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Rapaz, não para de chegar perguntas aqui, perguntas interessantes. Essa aqui chegou pelo Torpedinho SMS e é o seguinte, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Ela é de Curitiba, a dona Margarida. A Margarida mandou a pergunta e é o seguinte. Em Isaías, no capítulo 66, o verso 17... diz o seguinte, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, são consumidas. Que texto é esse, professor? Ela está aqui assustada com esse texto. Deixa eu ver se está aqui na Bíblia, vamos ver. Isaías 66, o verso 17, realmente diz isso. Existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras, e elas serão mortas. Professor, esse texto aqui, a dona Margarida quer entender. Esse negócio de carne de porco, rato, está querendo dizer o quê? De comidas impuras? Por que citou ali a carne de porco? Tem alguma relevância? Carne de porco é o quê? Por que é imunda essa carne, professor?
Pois olha, muito importante essa pergunta da dona Margarida. Obrigado, minha irmã, por sua pergunta. Realmente o texto está dizendo exatamente isso que a senhora acabou de ler. Aqui no texto, Deus condena algumas práticas que os israelitas tinham, não é? E que Deus não aprovava. Agora, alguns dizem assim, não, isso aqui é para o povo de Israel. Bom, se só a carne de porco é para o povo de Israel, então quer dizer que só a idolatria também era para eles. Daí nós podemos ser idólatras. Então, quem alega essa diferença comportamental entre o israelita e o cristão é uma pessoa que está mais por fora que arco de barril. Ele não sabe o que ele está dizendo, né? Então, o que Deus condenava para eles de errado no aspecto moral e de saúde é a mesma coisa para nós hoje. É? Então diz ali Isaías 66:17, ó, os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, ou da deusa, não é? A deusa mencionada aqui, a deusa Star, que é uma deusa pagã da fertilidade, não é? Os que comem carne de porco e ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, declara o Senhor. Então por que Deus dá essa mensagem tão dura? Pelo seguinte, a pessoa que é idólatra, a pessoa que coloca carne de porco ou outras carnes imundas no seu organismo, ela está sujando o templo, o santuário do Espírito Santo. A Bíblia, ao contrário da filosofia grega, a Bíblia considera o corpo como sagrado. A filosofia grega ensinava que o corpo é a prisão da alma. A Bíblia ensina algo totalmente ao contrário. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 o seguinte, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, a morte de Cristo na cruz. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Biblicamente, o corpo é o santuário do Espírito. Você e eu não jogamos lixo para dentro de um santuário, para dentro de um templo. Da mesma forma, não deveríamos jogar lixo para dentro do nosso organismo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, o texto fala realmente, se alguém continuar sendo idólatra e continuar destruindo o seu corpo, que é o santuário do Espírito Santo, essa pessoa vai se perder. Então, a solução é nos apegarmos a Jesus e permitirmos que a graça de Jesus nos transforme e tire os nossos maus hábitos. Muito bem, professor. Próxima pergunta, essa é do Twitter. Quem mandou foi o Daniel Chagas e ele está dizendo aqui o seguinte, existem outros mundos ou outros seres? Por que Lúcifer veio para a Terra? Olha aí, professor. A Bíblia fala alguma coisa de outros mundos, de outros seres? E se existem, por que Lúcifer, por que o diabo condenado veio cair bem aqui na nossa terra, professor? Como é que é isso? Essa pergunta, amigo, é interessante. Eu vou ler primeiramente aqui Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Aqui nós vamos perceber uma coisa interessante, olha. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aqui está falando de um momento em que os céus festejam porque Satanás foi derrotado na cruz por Jesus Cristo. Agora o texto fala assim, vocês que estão nos céus, festejem. Ou seja, Deus tem seres, sim, em outros mundos. E aí o texto diz o seguinte, agora, ai da terra, porque o diabo desceu até vocês. E por que o diabo desceu até nós? Pelo seguinte, quando lemos Gênesis capítulo 3, percebemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, permitiram que Satanás, que Lúcifer, se tornasse isso aqui, ó. João capítulo 12, verso 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Satanás e Eva cederam à tentação de Lúcifer, que depois se tornou Satanás, não é? Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Então foi este mundo que o acolheu. Ele tentou Adão e Eva, por isso se tornou o príncipe deste mundo. Aqui o planeta o acolheu. Agora, se Adão e Eva tivessem resistido, ele não teria encontrado lugar aqui.
Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Leia Apocalipse 12:12, leia também Gênesis capítulo 3, que é o pecado que mostra ali a tentação e a queda, e João 12:31. Muito bem, professor. Eu queria mandar agora um abraço especial a você que é de Belo Horizonte, que acompanha o programa Na Mira da Verdade pela Rede Bandeirantes de Televisão, todos os sábados às 8 da manhã. Um abraço a você que está nos assistindo aí, que Deus lhe abençoe e obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Agora você fica com um momento todo especial aqui no programa Na Mira da Verdade, o momento da mentira. Infelizmente, na internet existe muito mito e muita besteira também, não é? Existe um artigo de um crítico na internet que ele afirma o seguinte, que os adventistas mudaram a sua interpretação sobre a lei de Deus. Interessante que esse artigo, o título do artigo desse crítico é o seguinte, adventistas admitem erro na interpretação da lei. Eu quero lhe dizer com muito respeito a você que está me acompanhando que o que esse crítico afirma é uma grande mentira. É uma mentira daquelas mais violentas que você pode imaginar. Eu não sei como é que a pessoa escreve uma barbaridade dessa. Porque, na verdade, a posição adventista a respeito da lei sempre foi a mesma. Que a lei nunca foi um meio de salvação, e que a lei é o resultado de um coração transformado pela graça, de acordo com Efésios 2, 8 a 10. O que esse crítico alega também é que os adventistas inventaram, diríamos assim, a divisão entre lei moral e cerimonial. Os adventistas não inventaram isso. Se esse crítico fosse mais informado, ele perceberia que até mesmo confissões de fé batistas já diziam isso. Entende? Então, cuidado com aquilo que você lê na internet. Não sei se essa pessoa escreveu isso por ignorância, por má intenção, não posso julgar. Agora, eu posso garantir que o artigo dele é uma grande mentira. E que se você quiser conhecer a verdade sobre esse assunto, eu vou lhe dar uma dica. Eu vou publicar em breve o link no Facebook, esta revista aqui teológica chamada Querigma, é uma revista teológica muito boa do Centro Universitário Adventista. Nessa revista, há um artigo publicado nesse semestre em que eu refutei o artigo desse crítico aí. Então a gente vai disponibilizar o link para você poder ter a resposta e você ter a certeza de que, infelizmente, muitos críticos falam daquilo que eles acham que sabem. É uma pena que isso aconteça. Nós deveríamos falar daquilo que sabemos. E quando falamos daquilo que não sabemos, deveríamos ter humildade e reconhecer que erramos, pois é assim que crescemos como pessoas. Em breve disponibilizarei o link para você ter acesso a esse material e você desmascarar mais uma grande mentira que foi dita por aí na internet. Muito bem, professor. Olha só, nós estamos de olho. As coisas acontecem aí, mas se falou mentira, a gente vai desmentir aqui, na frente. Participe do programa aí, mandando as suas perguntas através do SMS, o número é 12991566972, através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade ou pelas redes sociais, no Facebook, Novo Tempo, facebook.com/Na Mira da Verdade.nt e no Twitter, @Na Mira da Verdade, tá bom? Agora pelo blog aqui a pergunta da Cássia Fabiana de Ilhéus, na Bahia, é a seguinte. Nós estamos falando aí do diabo, viu, professor? Aí ela perguntou aqui o seguinte, por que Deus tem permitido o diabo operar tanto aqui na Terra? Será que o mesmo é tão poderoso assim que ninguém pode freá-lo? Olha aí, professor, o diabo hoje tem um poder absurdo aqui na Terra. Se Jesus venceu na cruz, por que ele tem tanto poder hoje ainda na Terra, professor? O detalhe é o seguinte, amiga, sua pergunta é muito interessante. O conflito entre o bem e o mal, ele está no seu processo final. Então o que aconteceu? Deus permitiu que Satanás realizasse a sua obra maléfica para que os anjos pudessem realmente entender o caráter da rebelião de Satanás. Então você imagine que você fosse um anjo, você nunca ouviu falar de mal e pecado. De repente, Satanás conquista uma terça parte dos anjos, de acordo com Apocalipse 12, 13 e 4,
e depois ele é expulso do céu, porque não submeteu ao amor e ao governo de Deus, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9. Você nunca ouviu falar de pecado, e Deus destrói Satanás. Aí alguém pergunta assim, algum anjo, Senhor, onde está Lúcifer? Eu destruí. O que é destruir? Eu destruí, eu acabei com a vida dele. O que é acabar com a vida? Eu acabei porque ele pecou. Mas o que é o pecado? Então Deus teve que deixar ele seguir o seu curso normal. E Deus tem um tempo definido. Apocalipse capítulo 20 fala do castigo de Satanás e Romanos 16, 26 fala que quando Deus terminar a sua obra no santuário celestial para mostrar ao universo quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou, Jesus volta. E aí começará a punição de Satanás. E depois do milênio vai acontecer com ele o que está em Romanos capítulo 16, verso 20, na verdade. Diz assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Deus tem o tempo dele. Ele tem que esperar que certas coisas do conflito entre o bem e o mal se desenrolem mais diante dos anjos e diante de nós. Mas no tempo certo, Deus vai acabar com o inimigo. Ok. Próxima pergunta pelo Facebook. Quem mandou foi o Rodrigo Silva. Olha aí, Rodrigo Silva, até parece o Dr. Rodrigo. Tem o mesmo nome aqui. Ele não ia mandar pergunta, ele ia responder perguntas, né? Não, mas não foi ele, não. Foi outro, Rodrigo Silva. Ele diz o seguinte, graça e paz, meus irmãos. A minha pergunta hoje é quente. Olha só o que ele diz. Em Lucas, no capítulo 8, versos de 26 a 34, fala da cura do endemoniado Gesareno. O demônio chamado Legião rogou a Jesus que não o mandasse para o abismo. Pois bem, quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele vai para o abismo? Ou os demônios, nesta passagem aqui bíblica, estava se referindo ao juízo final, o lago de fogo e enxofre lá de Apocalipse? Olha aí, professor, nessa história a gente viu o relato de que os demônios falavam para não mandasse ele para o abismo. Esse abismo aí é uma coisa instantânea, ou seja, já vai para o inferno, ou o inferno aí da passagem bíblica, Jesus estava, ou melhor, a situação ali, o demônio estava se referindo já no final dos tempos, no lago de fogo e enxofre, que é apresentado lá em Apocalipse. Aqui nós temos que analisar um texto paralelo que vai nos ajudar bastante aqui. Vamos ler aqui o texto paralelo ao Evangelho, que se encontra em Marcos, capítulo 5. Marcos 5? Marcos, capítulo 5. No Marcos, capítulo 5, verso 7, nesse Evangelho de Mateus, como o nosso amigo leu, fala em abismo, né? Certo. No texto paralelo, que é Marcos 5, 7, diz assim, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Ué, não me atormentes aí não quer dizer o quê? Ele já estava no inferno? Ao contrário, aqui ele sabia, esse próprio anjo mau sabia, que ele iria um dia ser castigado. E aqui quando ele fala para não atormentá-lo, esse anjo mau está implorando o seguinte, não me atormente antes do tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que realmente haverá um dia em que esses anjos maus que estão reservados para o juízo serão castigados no lago de fogo. Só que esse dia não é hoje, existirá no futuro por ocasião da volta de Cristo. Eu vou ler o texto que prova isso, que é 2 Pedro, capítulo 2. Só para a gente explicar ao nosso telespectador, esse texto paralelo no Evangelho é falando do mesmo assunto lá dos Gesarenos, é isso? Exatamente, é um Ok. texto paralelo, né? É o mesmo assunto. 2 Pedro 2, 4. Mostra que os demônios não estão hoje sendo atormentados em um inferno de fogo. O castigo é depois, não é o futuro, não é? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no Tártaro e prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, o juízo está no futuro. E o que aquele demônio temia era realmente receber ali um castigo antes do tempo. Mas o próprio demônio sabe que o castigo dele está no futuro. Agora, engraçado, entre aspas, engraçado, o demônio sabe que o castigo dele é no futuro. Muitos não querem saber isso, né? Muitos dizem que o demônio já está no inferno hoje, sofrendo no inferno,
sendo que o próprio demônio sabe que o castigo dele é no futuro. Tá, é mas... brincadeira quando a pessoa não aceita o que está na Bíblia. Tá, mas o que o texto disse aí? Por favor, leia de novo, só para eu formular uma outra coisa aqui. Pois Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, mas dá a entender que ele foi para algum lugar. Será que esse lugar não é o mesmo daqueles que dizem, por exemplo, o purgatório? Que as pessoas vão as almas vão para ali e são preparadas para, quem sabe, depois ter a chance de ser salvos ou não? Porque nesse texto dá a entender mais ou menos que existe um lugar ali que eles estão presos. Um inferno ali, professor? Interessante essa sua observação, amigo Tito. Infelizmente, algumas traduções bíblicas colocam a palavra inferno aqui. E ela não deveria existir aqui, porque inferno é um termo latim. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e um pouquinho de aramaico. Então não deveria ter esse termo aqui. Algumas versões preservam Tártaro. Por quê? Tártaro é um termo que significa, traduzido, lugar de trevas. Muitos gregos interpretavam como um lugar para onde iam, os gregos interpretavam como um lugar para onde iam as almas dos ímpios. Porém, a Bíblia foi escrita em língua grega, mas não com base na filosofia grega, a filosofia hebreia. Então, o termo Tártaro aqui, Tito, não se refere, na verdade, a um lugar físico, mas a uma condição espiritual. O que isso quer dizer? Já que Tártaro quer dizer lugar de trevas, então, quando afirma que esses anjos foram jogados para o Tártaro, o texto está dizendo o seguinte: eles foram abandonados na condição de trevas espirituais deles, porque se afastaram do seu estado de pureza e reservados para o juízo futuro. Então, muitos estudiosos têm dito que Tártaro, na verdade, ao invés de ser um local físico, é a condição espiritual tenebrosa desses seres que abandonaram o seu estado de pureza. Então, tem que entender esse contexto que envolve essa palavra e compreender que o juízo está no futuro para podermos chegar a essa conclusão. Ok, professor, aqui pelo Torpedinho SMS, o Rubem de Rubinella pergunta o seguinte: o que era a circuncisão e qual era o sentido? A gente sabe que lá no povo antigo, no povo de Israel, existia a tal da circuncisão. O que é a circuncisão na Bíblia aí, professor? E qual que era o sentido desse ato? Resumidamente, querido irmão, a circuncisão era um corte que era feito no prepúcio do órgão masculino com dois objetivos. Um objetivo higiênico. Por quê? Os homens viviam no deserto, não tinham muito acesso à água potável, então acumulava-se muita sujeira no órgão masculino. E aí, obviamente, que na relação com as esposas transmitia doenças para elas. Então a circuncisão, para descobrir a glande do pênis, foi necessária naquele contexto. Agora, também tinha um significado espiritual. Era um sinal tribal que demonstrava que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. E o que Deus queria ensinar a eles com isso? Temos alguns textos bíblicos interessantes. Jeremias capítulo 4, deixa eu ver se é Jeremias 4, tem um texto aqui, Jeremias capítulo 4, não é o de Jeremias que eu vou pegar, é o de Romanos. Vamos aqui para Romanos no capítulo 2. Você imagine como que Deus ia ensinar certas lições espirituais para aquele povo. Romanos 2, 28 e 29 nos mostra o significado espiritual da circuncisão. Diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui diz que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração. O que isso significa? Assim como com a circuncisão física se tirava o desnecessário, diríamos, do órgão masculino, Deus ensinava o seguinte: eu quero tirar o que é desnecessário do coração de vocês, o pecado, o mal.
a tendência a fazer as coisas erradas. Então, essa era a lição espiritual. Agora, a circuncisão foi substituída na era cristã, não que foi anulada, a função foi substituída para outra coisa. Aqui lemos em Colossenses 2, 11 e 12, que agora o batismo é a forma de nós celebrarmos a circuncisão do coração em Cristo. Então Colossenses 2, 11 diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus queria ensinar essas lições espirituais, e hoje ele nos mostra que o batismo, quando aceitamos a Cristo como Salvador e somos batizados, estamos permitindo que Cristo circunde o nosso coração, nos transforme para sermos pessoas ainda melhores. Ok, professor, muito bem. Bom, tem muita gente que acha que o programa talvez não é ao vivo, que chega as perguntas, eu vou botar só um SMS aqui só pra gente entender. Por favor, irmão, mande só um oi para o Carlos e a Vilma para sabermos se chegou a mensagem, se o programa é ao vivo mesmo. Oi, é ao vivo mesmo, sua pergunta está chegando aqui agora, tá bom? Mas vamos lá, a pergunta, viu, professor? O pessoal quer saber se é ao vivo mesmo. Vamos lá. Professor, é o seguinte, você tem 2 minutos ainda, tem uma pergunta boa aqui do Facebook, o Wesley Queiroz disse o seguinte: tem uma dúvida, quantos anos realmente tem a Terra? E como explicar as descobertas arqueológicas como fósseis, alguns indicando milhares de anos? Como entender e saber a idade da Terra? A Bíblia fala alguma coisa, professor? Dá pra gente ter um vislumbre mais ou menos da idade da Terra? Olha, é muito difícil pelo seguinte, a Bíblia, os estudiosos criacionistas calculam que a idade da vida no planeta pode variar entre 6 e 10 mil anos. Agora, a Bíblia não tem o propósito disso, a Bíblia não tem o propósito de dizer isso, porque há muitos intervalos nas genealogias bíblicas. Então nós não temos como precisar nada. Outra coisa, os eventos da época do Gênesis, por exemplo, não tem como datar também os eventos pré-históricos, apenas por meio de especulação. Então a Bíblia não se preocupa com isso. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que a vida não existe realmente no planeta por muito tempo. Agora, essas descobertas, entre aspas, que tentam provar que a vida existe há milhões, bilhões de anos, na verdade, isso depende do pressuposto do pesquisador. Não é uma coisa científica. Em que sentido? O pesquisador, se for criacionista, ele vai encontrar provas e dados que mostram que a Terra é relativamente nova. Agora, se o pesquisador for macroevolucionista, ele vai interpretar os dados de acordo com a sua perspectiva. Então, há argumentos para os dois lados, mas eu posso lhe garantir, há muito mais argumentos, menos contraditórios, do lado criacionista. Eu lhe sugiro que veja um site scb.com.br. É a abreviação de Sociedade Criacionista Brasileira. Material espetacular sobre esse assunto. E também o blog do jornalista Michelson Borges, criacionismo.com.br. Ali você vê gente séria, que gosta de ciência, mostrando as evidências de que a vida na Terra é relativamente curta. Nada de macroevolução, isso aí não tem nada a ver. Ok, professor, nosso tempo estourou e já temos que ir embora. Um abração, a gente se encontra terça-feira que vem, ok? Um abraço, amigo Tito, um abraço, amigo telespectador, e nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!